Já estamos de volta nesta edição do TV Mar News e agora já ao meu lado aqui no estúdio, o Ricardo Rolim, que é um dos organizadores de um curso de planejamento financeiro em Arapiraca. Isso é muito bom, porque quando se fala em controle das finanças, a saúde financeira acaba sendo também de extrema importância para a permanência e a paz mental das pessoas, né? Você sem um equilíbrio financeiro não tem como ter aquele equilíbrio também mental. Como é que tá, Ricardo? Prazer, inclusive, mais uma vez, conversar com um amigo. Inclusive conheço o Ricardo da época de esportes, né, como ex-diretor do ASA. Gostaria que você falasse exatamente dessa ideia de fazer um curso de educação financeira para as pessoas da cidade de Arapiraca, que é muito importante esse tipo de tema para o momento, quando se fala de um cenário de instabilidade na nossa economia. Bom dia. Pois é, verdade. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, esse curso já existe desde o último ano, 2009. Eu tive 4 turmas aqui em Maceió. É um curso voltado à educação financeira e investimentos. Como é que funciona? A gente trabalha mostrando para as pessoas a importância da educação financeira, principalmente, no dia a dia delas. Principalmente agora nesse cenário, como você bem lembrou, de instabilidade da economia, com mudanças de reforma da Previdência. Então, mostrando para as pessoas que o planejamento financeiro para o futuro, para que você possa planejar uma aposentadoria digna, e que você não dependa tanto do Estado, mas que você tenha um plano B ou um plano C, ele tem que ser começado desde já. Não adianta você esperar para quando estiver perto de se aposentar, você descobrir que o que você vai receber não vai ser o suficiente para lhe manter. Agora, é importante quando se fala, inclusive, da realização. É a primeira vez esse curso que você está levando para a cidade de Arapiraca? Em Arapiraca é a primeira vez. Cidade, né? É a minha cidade. Mas isso tem um fator importante para você? Você levar, por exemplo, para um público que você se identificou, que você nasceu, que você teve a sua educação sendo feita, exatamente esse seu conhecimento nesse exato momento? Sim, obviamente a satisfação é um pouco maior, né? E também gera um pouco de ansiedade de você estar compartilhando esse tipo de conhecimento com outras pessoas que em algum momento da vida eu já tive convívio. Mas acho que o grande objetivo mesmo é compartilhar conhecimento, mostrar para as pessoas que esse mundo de educação financeira e de investimentos não é um muro de Berlim que você tem que ultrapassar, não. Sim. É uma barreira que você, com um pouco de dedicação, como tudo na vida, um pouco de leitura, com estudo, com disciplina, você consegue enxergar uma nova maneira de tratar o dinheiro. Agora, tem muita gente que ainda é possível se criar mitos a respeito de algumas maneiras de investimento, métodos de investimento que o brasileiro muitas vezes não tem costume. Por exemplo, investir na Bolsa. Isso também será um tema que vai ser debatido nesse trabalho que você pretende exercer em Arapiraca? Sim, a gente fala também de investimento em Bolsa de Valores. A gente mostra, a partir dos investimentos de renda fixa, explica para as pessoas como é que ele abre uma conta no Tesouro Direto para comprar título público, mostra as diversas oportunidades de investimento. Por exemplo, o cara sonha em viver de renda com imóveis, mas ele não tem o dinheiro para comprar imóveis. Mas nós explicamos para ele como é que funciona fundo imobiliário, que com R$100 ele pode comprar uma cota de um fundo imobiliário e todo mês receber uma participação no aluguel. Então, é uma maneira de você galgar um crescimento de médio e longo prazo, de fazer um investimento. Bolsa de Valores é tido pela maioria das pessoas como uma grande aposta, como uma grande ciranda. E o intuito do curso é justamente desmistificar isso, que você com paciência, com parcimônia, sem querer ouvir dicas de terceiros que acham que isso aqui vai ser bom, que não vai ser, você consegue também montar uma carteira de longo prazo. O que é que acontece? As pessoas, isso é um defeito do ser humano em si, ele quer sempre atalhos. Então, por exemplo, tem mais gente investindo em criptomoeda, que acha que está investindo, mas simplesmente está apostando, do que investindo em fundo imobiliário. Então, as pessoas dizem, olha, eu sou conservador, então eu não quero colocar meu dinheiro na bolsa, mas acaba se levando por pirâmides financeiras e acaba sendo lesadas. Por quê? Porque é um desejo que as pessoas têm de querer enriquecer rapidamente e, em geral,
acaba quebrando a cara. Então, a gente tenta desmistificar isso com a educação financeira. Ricardo, agora vamos falar um pouquinho a respeito dessa ideia que se coloca. Estamos, inclusive, ao vivo pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Então, quem está em Arapiraca e nos acompanha pela internet, um forte abraço. Em qualquer ponto do planeta também, as pessoas podem nos acompanhar nesse exato momento da entrevista aqui com o Ricardo Rolim, que está levando um curso de educação financeira e investimento pela primeira vez na cidade de Arapiraca. Não é a primeira vez que ele organiza o curso, mas para Arapiraca é um momento diferente por ser a primeira vez. Vamos falar um pouquinho as informações do curso. Vai ser em que data, qual o local já definido para o curso, como é que vai ser feita a logística para o curso? A turma de Arapiraca é uma turma que começa amanhã e sábado. Então, amanhã vai das 19 às 22 horas e no sábado das 9 às 13 horas. É um curso de 7 horas, é uma experiência nova, essa maneira da gente fazer o curso. Lá vai ser num cowork chamado FDS Cowork. Fica na rua Olavo Bilac, no centro da cidade. Essa rua é bastante conhecida, até pelo nome do escritor. Aqui em Maceió, é a quinta turma, no caso é a primeira turma de 2020, a gente sempre faz essa turma aqui numa sala de cowork no Parque Shopping Maceió. Certo, é importante, né? A metodologia em Maceió é um pouco diferente, são 4 encontros, um encontro por semana, 2 horas cada aula. Entendo. E a respeito das particularidades, o público de Arapiraca, por exemplo, tem como característica, aí você pode falar com mais propriedade por ser arapiraquense, em fazer investimento em imóveis, não é? Esse tipo de cultura vai ser muito trabalhada, principalmente adaptando ao cenário que já é um cenário existente nas questões culturais mesmo para o arapiraquense, nesse curso, por exemplo? Acho que não só o arapiraquense, o brasileiro como um todo, ele sempre procura a segurança nos imóveis, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente aprende é ter o nosso imóvel próprio, a nossa casa. E muita gente gosta de ter terreno, casa, para viver de aluguel. Isso não é ruim, tá? Muito pelo contrário, grandes investidores fizeram fortuna investindo em imóveis. O que a gente mostra é que existem alternativas a não só imóveis. Então, por exemplo, principalmente para aquela pessoa que não tem o perfil ou que não tenha o recurso suficiente para comprar um imóvel. Então, ou então que ele deseja comprar no futuro, mas como é que ele vai fazer o dinheiro dele render até chegar lá? Então, em que é que ele vai poupar, onde é que ele vai guardar o dinheiro até ele conseguir ter aquele recurso para comprar uma casa, ou para morar ou para alugar. E como convencer, Ricardo, um público que tem um certo costume de investimento a investir, por exemplo, na Bolsa de Valores, que é um assunto que você já disse que vai abordar. Como você vai utilizar essa lei do convencimento apresentando as vantagens e os problemas que isso pode também trazer? Olha, desmistificando. Como eu falei, 99% das pessoas, elas acham que a Bolsa é uma loteria, a Bolsa de Valores é uma loteria. E o que a gente tenta desmistificar é que não é loteria. Obviamente, é um investimento em renda variável. Então, sempre deixa claro que qualquer investimento em renda variável, se você colocar R$100, ele pode virar 1 milhão, porém pode virar 0. Entendo. Tá? Então, Bolsa de Valores, muita gente diz, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Mas isso, quando é que vai ser a baixa e quando é que vai ser a alta? Não existe fórmula mágica para isso. O que a gente mostra é que, de maneira conservadora, comprando aos poucos, regularmente, a chance de dar errado é pequena. Entendo. Então, o Bolsa de Valores é um investimento de médio e longo prazo, em que as grandes fortunas foram construídas dessa maneira. Compras regulares, aos poucos e com parcimônia, fazendo o que a gente chama dos juros compostos trabalhar para a gente. Agora, ensinar as pessoas também a poupar o dinheiro, a gastar menos. Como fazer isso exatamente, trazendo essa fórmula que para muitos parece até ser uma fórmula mágica. Existe uma regra, existem cuidados que precisam ser adotados. Como você pretende levar isso para o público em Arapiraca? Olha, hoje a gente tem muito material, muito livro que desmistifica a educação financeira. Posso citar, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, que acho que é um dos pioneiros na educação financeira do país. Um clássico hoje da literatura mundial sobre a educação financeira, Pai Rico, Pai Pobre. Algumas coisas são básicas, mas que as pessoas têm dificuldade em implementar. Por exemplo, uma regra chamada Pague-se Primeiro. O que é Pague-se Primeiro? Então, você recebeu o seu salário, reserva logo a sua parte, aquela parte que você vai poupar, que você vai constituir uma reserva de emergência.
Então, o que é uma reserva de emergência? Quanto é que eu tenho que ter de reserva de emergência? Algumas pessoas chamam de colchão de segurança. Sim. Não é, porque antigamente se guardava o dinheiro debaixo do colchão. Então, com o que é que você trabalha? Eu sou um profissional liberal. Então, quanto é que o profissional liberal precisa ter de reserva para algum imprevisto que possa acontecer? Até porque imprevistos acontecem. Então, a gente tenta explicar para as pessoas qual a importância de você se pagar primeiro, como é que você faz isso, como é que você constitui uma reserva de emergência, onde esse recurso da reserva de emergência deve ser aplicado, se pode ser numa aplicação que você só possa resgatar com 30 dias, ou não, tem que ser num lugar que você tenha liquidez imediata. Então, a gente vai explicando isso. O que é renda fixa? O gerente do banco me ofereceu, disse que eu tinha um dinheiro lá parado, ele pediu para eu fazer um título de capitalização, que é um investimento. A gente desmistifica isso para dizer, pelo amor de Deus, não é um investimento. Então, a gente vai explicando os produtos financeiros, tá, que existem no mercado. Olha, o que é um CDB? O gerente está ligando aqui dizendo que eu posso colocar o dinheiro no CDB. Então, a gente vai explicar como é que ele vai ser tributado sobre isso. Tudo isso a gente detalha no curso. Qual é o tipo de tributação? Às vezes, um investimento que oferece uma rentabilidade melhor, mas ele tem uma maneira de ser tributado pela Receita Federal diferente. Então, o ganho líquido é menor. Então, a gente desmistifica isso para as pessoas. Muito legal, então. Ricardo, eu quero agradecer sua participação. Gostaria que você aproveitasse esses seus últimos momentos aqui nessa entrevista conosco, nesta quinta-feira, e fizesse o chamamento para o nosso telespectador. Conte sempre conosco, volte outras vezes, e sucesso no curso, né, de investimento financeiro, né, um curso que também traz uma ideia daquilo que pode ser colocado como prioridade na base de investimento para cada pessoa. Por favor. Eu que agradeço, Viderlan, a oportunidade. É um tema muito interessante, que a educação financeira ele tem cada vez mais ganhado a curiosidade das pessoas, principalmente agora nesse momento de reforma da Previdência. E convido a todos, eu tenho um maior carinho em divulgar o curso, em trabalhar com isso. E eu gosto muito dessa área, eu gosto muito de compartilhar um pouco do que eu sei e estou muito feliz porque os feedbacks que eu recebo dos cursos que a gente dá, as pessoas mandam mensagens dizendo, olha, estou fazendo isso. Então, assim, isso nos deixa muito orgulhoso de poder, de alguma maneira, contribuir para a melhoria de vida e financeira das pessoas. Muito bem, depois da participação do Ricardo Rolim, ele que é consultor financeiro, trazendo aqui todos os detalhes desse curso que promete movimentar em Arapiraca, viu? Vai dar uma ideia muito bacana. Nós vamos voltar às ruas da capital alagoana. Eu quero fazer a convocação aqui na câmera 2 para o repórter Fernando Palmeira. Está de volta ao lado do Chico Nogueira com mais notícias ao vivo. Com vocês. Ok, Videlã, e nós estamos aqui no Jado Maceió Shopping, parte central de Maceió, bairro de Mangabeiras, e vamos falar sobre o IPTU e outros impostos municipais. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Economia e Auditoria Fiscal do setor, chamando a atenção do contribuinte. Todas as facilidades possíveis, os benefícios do começo do ano para o pagamento do IPTU com desconto, mas, acima de tudo, aquele contribuinte que está aí com débito com a Prefeitura, tem um sistema continuado de atenção e de facilitação em negociações. E para detalhar melhor e conscientizar o contribuinte para participar de todas essas facilitações, estou aqui com o Gilberto Márcio, que é auditor da Secretaria de Economia do município de Maceió, e nos fala sobre essa legislação que é muito importante para o contribuinte. Exato, a Secretaria de Economia, como gestora da tributação municipal, na verdade, ela busca manter os fundos necessários, os subsídios necessários para todas as obras e trabalhos sendo feitos na área de saúde, educação e infraestrutura na cidade. Então, é muito importante a gente manter a adimplência ou a regularização desses tributos. E com esse objetivo, e sabendo que a gente tem um alto grau de inadimplência, por exemplo, no IPTU é de 46%, é que a gente busca manter uma campanha contínua, tá, de regularização de débitos, onde a gente oferece até 60% de desconto nos acréscimos moratórios, que é na multa e nos juros por atraso. Então, para aqueles que estejam numa situação onde existe alguma pendência tributária e essas pendências podem ser verificadas pela própria internet, pode ser feita a negociação tanto nas centrais já como essa que nós estamos aqui no Maceió Shopping, como na central já que nós temos no Shopping Farol e no Shopping Pátio, na Secretaria de Economia, mas mais importante do que isso, também pode ser feita essa negociação pela internet, no nosso portal do cidadão da Prefeitura de Maceió. Nesse portal, com o
usuário e senha, você faz os mesmos serviços que faz nas centrais de atendimento, com os mesmos descontos e sem passar, às vezes, pelas dificuldades de deslocamento e de espera nesses locais. Tem um limite de valores para essas negociações, principalmente com o IPTU? Na verdade, o limite é, quando você vai fazer o parcelamento de um débito, o limite é que o valor mínimo da parcela é de R$ 30 para a pessoa física, 150 para empresas em pessoa jurídica. Mas a partir daí, esse débito pode ser parcelado em até 60 meses. À medida que você vai aumentando a quantidade de parcelas, os descontos que nós fornecemos também vão reduzindo um pouco. Então é interessante ver quando quanto pode se pagar ou qual seria a forma mais conveniente com menos parcelas a poder pagar um financiamento de modo a se beneficiar dos descontos e da ausência de acréscimo de juros que poderiam incidir sobre aquilo que você vai deixar de pagar agora e vai pagar em até 5 anos. Impostos municipais como o ISS e outras taxas, todos esses impostos também são abrangidos por essa legislação? São sim. Todos os tributos que nós temos aí administrados pela Secretaria de Economia são parceláveis em até 60 meses, todos dentro desse critério, parcela mínima de R$ 30 pessoa física, parcela mínima de 150 para pessoa jurídica. É interessante ressaltar que nesse momento nós também temos as empresas se regularizando para adesão ao Simples Nacional. Então é um momento onde as pessoas estão preocupadas com a parte de IPTU, já que o lançamento aconteceu agora, mas as empresas também têm um prazo limite até 31 de janeiro para a regularização das suas dívidas, se não perdem a opção para o Simples Nacional. Eu não vou deixar passar uma pergunta que com certeza tem muita gente querendo fazer. Quem tem, uma grande parte das pessoas tem imóveis no nome de terceiros e tem pendências com a prefeitura. Qual a melhor orientação nesse momento de facilitação dessas negociações? Tá. Então, a negociação desses imóveis, que ainda estariam em nome de terceiros, mas já podem ter sido adquiridos, inclusive, por instrumentos particulares, né? Não somente esses instrumentos particulares podem ser fornecidos à Secretaria para que o nome desse novo promitente comprador, que é assim que nós o chamamos, né, possa ser colocado no nosso cadastro, para que essa pessoa possa agir em nome do imóvel e em nome próprio, né? Mas fazendo isso, ela já pode fazer os seus financiamentos. Então, ela pode chegar, se não tiver o nome no cadastro, se colocar como fiador daquela dívida, daquela parcela que ela considera sua e, querendo, ela pode já fazer a inserção do seu nome no cadastro para, tendo ele em seu nome, já começar a tentar garantir o seu direito em momentos futuros ou em necessidades futuras, como em ações, em uso capião, em situações desse tipo. Além do já, também lá as portas abertas à Secretaria de Finanças, o setor lá da auditoria, os canais mais fáceis, mais rápidos para com segurança o contribuinte resolver definitivamente essas pendências com a municipalidade. Fica à vontade para orientar. Sem dúvida. Então, para atendimento de 8 às 14 horas, nós temos atendimento na nossa sede, na Secretaria de Economia, na rua Pedro Monteiro, no centro. Tá? Lá nós temos realmente uma estrutura bem grande para atendimento. Nós temos também as nossas centrais já que atendem em horário estendido até às 17 horas e para aqueles que não querem fazer o deslocamento e conseguem fazer pela internet, basta utilizar o Portal do Cidadão. Tá? O Portal do Cidadão, então, é www.portal.maceió.al.gov.br. Para aqueles que ainda não têm cadastro, basta fazer um cadastro anexando uma cópia da sua identidade e a gente faz a liberação para que a pessoa possa ver os seus débitos dos seus imóveis e das suas empresas e fazer as suas negociações por lá. Pagar impostos é um ato de cidadania. Não há inimizade entre o contribuinte e o poder público. O importante é estar em dia e vamos ver se a gente consegue baixar esse índice altíssimo de inadimplência, principalmente na capital alagoana. Aqui do Maceió Shopping, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. E a gente segue com Viderlan Araújo. Já estamos de volta, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Israel Lessa, consultor com o quadro Emprego e Renda. E como nós já anunciamos durante o programa, hoje o tema é automação. O risco da presença tecnológica pode afetar os trabalhadores? E eu quero começar inicialmente com essa pergunta. Isso pode trazer aspectos negativos para os trabalhadores? A presença da tecnologia até nesse processo de automação, Israel? Bom dia para você. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos. Infelizmente, a posição do Brasil não é muito boa, a situação não é fácil, né? Existe um estudo que foi concluído no ano passado que cerca de 16 milhões de empregos que foram gerados nos últimos 15 anos, 70% desses empregos podem vir a desaparecer, né? E isso aí, esse número está muito acima da média mundial, né? A gente sabe das dificuldades que o país atravessa, mas o grande motivo desses empregos, né, a gente fala dos postos de trabalho, né, deles virem a diminuir ou a realmente até não existir mais, tem relação
com a baixa qualificação desses empregos. Entendo. Então, é interessante, né, que o país comece a se preocupar com essa questão. Eu volto a dizer, não é uma questão só brasileira, é uma questão mundial. Para você ter uma ideia, a própria Suíça, cerca de 48% dos postos de trabalho na Suíça poderão vir a ser substituídos pela automação. Entendi. Assim mesmo no próprio Reino Unido. Certo. Então, é um assunto do dia, uma preocupação que todos nós temos que ter. Aqui em Alagoas não é diferente, a dificuldade é grande. Se a gente começar a fazer vamos dizer assim, um histórico, a gente percebe que aqui na década de 90, mais ou menos, o setor do sucro energético, da cana-de-açúcar, contratava, mesmo em crise, cerca de 120 mil trabalhadores. Olha aí. Agora, esse ano que passou, não chegamos a 50 mil. Então, é muito preocupante essas pessoas que perdem os seus empregos e não são capacitadas para voltar ao mercado de trabalho, infelizmente, ficam na vulnerabilidade e ficam na marginalidade, infelizmente. Agora, Israel, como evitar, o trabalhador pode evitar perder seu emprego por conta da automação? O princípio de tudo isso se chama educação. O país tem que investir na educação, na capacitação profissional. Então, essa é a grande solução, né, para os trabalhadores no Brasil, principalmente num futuro bem próximo. Sim. A gente sabe a gente sabe das dificuldades. O país tenta se reerguer de uma crise, né, que vem passando há pelo menos 3 anos, mas a gente, ao mesmo tempo que o governo tem que pensar em como gerar novos empregos, o que tem que ser pensado também é que num futuro muito próximo, para você ter uma ideia, esse estudo que eu disse a você trabalha com a hipótese de que nos próximos 20 anos, 60% dos empregos aqui no Brasil venham ser substituídos por máquinas. Olha aí. E isso aí vai afetar mais de 50 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Agora, uma questão que também levanta muitas discussões é a respeito dos empregos mais antigos, aqueles que têm a exigência do diploma, como no caso da nossa profissão, jornalismo, que já não se faz mais, depois da decisão do STF, a necessidade de ter o diploma. É claro que as empresas ainda respeitam muito isso, mas existe possibilidade de extinção de alguns cargos profissionais diante da automação? Infelizmente existe, Videlano. Infelizmente existe. E se eu disser aqui, você falou no jornalista, se eu falar aqui outras profissões, muita gente não vai nem acreditar. Mas, por exemplo, você sabia que na medicina algumas categorias poderão vir a deixar de existir? Nossa. Pois é. A Johnson & Johnson está criando um robô que aplica anestesias em pacientes em vários hospitais ao mesmo tempo. Olha aí, diminuiu inclusive o valor desse procedimento, que era de $2.000 e hoje custa $150. Isso é um incentivo para carreiras como anestesista vir acabar, até porque um médico só pode fazer o papel de vários, pode monitorar vários pacientes ao mesmo tempo. Uma outra profissão que pode, infelizmente, você falou na sua, agora eu falo da minha, é o advogado. A IBM construiu agora um mega computador, né, que consegue analisar processos jurídicos simultaneamente, mais rápido do que o cérebro humano, né, e que o custo é bem menor, né, e infelizmente é para onde está caminhando a humanidade. Outra que a gente tem visto muito por aí, inclusive esse início de confusão entre Estados Unidos e Irã, é o piloto de avião. Já se tem a própria Boeing, né? Ele já tem, inclusive, a tecnologia para colocar em prática. O que está faltando apenas é coragem, né, para passar para as pessoas esse tipo de novidade. Mas já existe aviões que voam, né? Claro que voam. Um exemplo disso foi o drone, né? Que os Estados Unidos utilizou para atirar os A mísseis. Uber está trabalhando num projeto como esse, o próprio Facebook está trabalhando num projeto como esse, e tem outras profissões, mesmo sem o diploma, como os estoquistas, os caixas aqui em Maceió, sem querer fazer, e já fazendo Sim. uma propaganda da empresa, tem um supermercado aqui,
em Maceió que já o caixa eletrônico já não tem mais o operador. Você chega lá com a sua compra e já passa o produto e já leva para casa. Isso é claro que gera, na verdade, para o início, isso gera um certo temor das pessoas, né? Poxa, vou passar por ali, mas eu não sei como é que passa. Mas com o tempo isso pode sim gerar. Pergunto para você uma outra profissão, Israel. Cobrador de ônibus. Esse daí, por exemplo, em alguns países, essa figura já não existe mais, essa profissão. Isso também corre um risco muito grande de acabar em poucos anos aqui no Brasil, por exemplo? O cobrador de ônibus, Viderlan, infelizmente está na corda bamba. E como você falou, muitos países já fazem um trabalho só apenas com motorista. Aqui pertinho mesmo na Argentina, lá eles já se utilizam dessa forma. É só apenas o motorista, né? Aqui no Brasil, em alguns estados também já começaram a fazer testes. Em São Luís, aqui no Maranhão, né? Os empresários do setor já estão em fase de testes apenas com o motorista. E se isso der certo, infelizmente, só lá em São Luís do Maranhão, mais de 2.500 cobradores vão perder o seu emprego, né? São Paulo também já vem fazendo teste nesse sentido, né? Aqui em Maceió, a gente acredita que a coisa vai evoluir para esse caminho, né? Até porque todo mundo tem o tal do cartão, o cartão de passageiro. Né? As empresas disponibilizam o tal do cartão para todo mundo, inclusive os estudantes utilizam o cartão. Então, é outra profissão que logo, infelizmente, a gente vai ver acabar aqui no nosso país. Israel Lessa, a respeito dessa situação, o que é que, por exemplo, esse cenário mostra para Alagoas? Você já disse que tem algumas empresas aqui operando já através dessa automação sem a necessidade de pessoas. Vou falar outra profissão aqui também que você não citou, mas que eu já tenho conhecimento que a automação já tem tomado conta em muitos segmentos. O porteiro. Existe, por exemplo, já prédios aqui em Maceió que não tem a necessidade do porteiro estar lá, na guarita. O cara aciona de uma base, não é verdade? Isso também é uma outra profissão que corre o risco de ser extinta, a do porteiro, por exemplo, por causa da automação? Sim, infelizmente. E você vê que a quantidade dessas pessoas não são poucas, são muitos trabalhadores, né? Como você falou, acertou, né? Uma tecnologia que está sendo trazida, inclusive aqui para Maceió, já tem projetos de novos condomínios com esse perfil, né? Então, o que a gente vê e que a gente se preocupa é que esse momento, esse assunto, ele é do momento, né? Esse assunto é do momento, né? Para você ter uma ideia, esse estudo mostra que nos próximos 20 anos, quase que 60% dos postos de trabalho no país podem vir a acabar gerando aí um impacto em mais de 50 milhões de pessoas. Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira, que é a população ativa. Então, mais pessoas têm que participar dessa conversa. Essa conversa tem que ser do dia a dia das assembleias legislativas, das câmaras municipais, do Congresso Nacional, né? É um assunto, volto a dizer, a gente está falando aqui de um assunto que, infelizmente, a gente só vê muito blá, 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 né? Projetos que não saem do papel, né? É preciso o governo federal ampliar os programas de capacitação profissional e que podem contar com isso, com o próprio Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Eu volto a dizer, né? A gente está falando aqui do futuro do Brasil e de um futuro que está logo ali. Muito obrigado, Israel Lessa, pela sua participação. O quadro Emprego e Renda todas as quintas-feiras aqui nesta edição do TV Mar News. Ele volta para trazer muitos assuntos e aí temas como esse. Alexandre Lino, tenho certeza, você tinha razão, meu irmão. Quando ele falava isso em conversas lá nos bastidores, olha, tem muito emprego que vai acabar. Eu falava, rapaz, esse cara é um profeta mesmo. Porque hoje o Israel Lessa trouxe esse tema aqui da automação presente e a possibilidade de extinção de algumas profissões, a substituição do homem pela máquina, aquilo que já se debatia tanto, inclusive na cadeira de universidade, era o que mais se discutia, a presença da tecnologia. Então, com a presença do Israel Lessa, nós vamos encerrando aqui o quadro Emprego e Renda, o TV Mar News, esta edição de hoje. Deixo o meu grande abraço para você. Já faço o convite para quem é fã do esporte. A partir de 11h30 da manhã, tem um canal Esportes com Alexandre Lino e o Márcio André, além dos entrevistados aqui no estúdio. E eu te espero amanhã, a partir de 8h30 da manhã, para uma nova edição do TV Mar News. Toca aqui. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Vai acabar, meu amigo, emprego.